Boa noite, pessoal. Que satisfação imensa em tê-los aqui. Hoje falar, na verdade, assim, o tema de hoje, ele é o tema que introduz o que nós entendemos hoje de Curitiba, né? Introduz o nosso entendimento étnico enfim, da Curitiba que a gente conhece, né? Pessoal, peço que todo mundo feche o microfone, por gentileza. Por gentileza, todos fechem o microfone. E aí, assim, eu não... Daniel, teu microfone está aberto, querido. Aí, obrigado, valeu. Muito obrigado. Então, assim, eu não me aprofundei muito na questão da Curitiba pré-histórica, porque para nós, guias de turismo, o importante é que nós possamos fazer esta explanação de uma forma extremamente prática, né? De uma forma prática. De modo que nós iremos hoje ver Curitiba sob o ponto de vista da ocupação humana, desde os primitivos, né? Desde os nossos povos pré-contatos, até as três grandes etnias. Já aviso precocemente, já aviso que o que nós iremos falar hoje serão das três grandes etnias que vieram para Curitiba. Isso não desmerece as outras, mas a etnia alemã, polonesa e italiana são as que mais marcam o nosso patrimônio edificado. Portanto, e são as primeiras, né, que são as etnias do século XIX. Né? Então, falaremos das outras nos próximos encontros, mas hoje é fundamental nós entendermos as primeiras etnias para que a gente possa fazer ter uma ideia dessa estrutura, né? A estrutura parental e a estrutura física, embora a questão arquitetônica nós iremos abordar na outra aula. Hoje é mais para nós entendermos a questão do perfil humano do curitibano. Né? Então nós já iniciamos, como vocês estão vendo, com este quadro do Boa Noite, Inês, com este quadro do Teodoro de Bona, né? Esse óleo em tela dele, que eu acho muito bonito, né? Está na Pinacoteca do Colégio Estadual do Paraná, e justamente mostra o encontro do europeu, português, espanhol com o indígena, né? Claro que são recriações, né? Haja vista de que o famoso quadro, que seria o quadro da instalação da província do Paraná, por exemplo, ele é um quadro completamente inspirado na Carta da Independência norte-americana, né? Então, assim, mas muito natural que as pessoas tivessem uma inspiração, né? Tivesse uma inspiração sobre aquilo que ele já tinha, não tinha foto naquele momento, né? Então, é muito interessante também, a gente vai poder ver a iconografia curitibana sob o ponto de vista dos estrangeiros e tudo mais, certo? Próximo. Bem, então, começando com os tinguis, né? O tingui, gente, assim, eu poderia falar aqui de Choclen, poderia aqui falar de outras
de outros grupos tribais, né, que passaram por aqui, e isso, quem assistiu a primeira aula, depois quem não assistiu, eu dou o link, a Cláudia explicou super bem essa questão das tradições, tradição umbu, de Tararé-Taquara, né, mas a estratificação dos povos originários em Curitiba, ela é sobremaneira do Tingui, né? E esse Tingui, né, esse índio Tingui, né, que quer dizer nariz afilado, né, em Tupi-Guarani, ele, além de ser um silvícola que estava presente no atual território curitibano, ele habitava ali a Serra do Mar, a encosta ocidental da Serra do Mar, né? Então, entre São José dos Pinhais, Piraquara, Campo Largo, Araucária, né? Almirante Tamandaré. Então, o Tingui, ele está sob esse manto, né? Do que hoje a gente chama de região metropolitana de Curitiba mais imediata, né? Nessas cidades bem coladas com Curitiba. Aí tem a questão do cacique Tindiquera. Tindiquera nada mais era do que buraco do Tingui. Eu mostrei para vocês da tradição Itararé-Taquara as casas subterrâneas que os Itararé-Taquara faziam, né? Os choclens também. Então, Tindiquera era o buraco do Tingui, ou seja, eles moravam nessas casas que tinham um refinamento arquitetônico bem substancial e interessante, né? E a presença também desse grupo está nos nossos topônimos, né? Barigui, Canguiri, Cajuru, Capivari, Capanema, Guabirutuba, Piraquara, Itaperuçu, Tatuquara, Uberaba, Xaxim, ou seja, são topônimos que são oriundos dessa ocupação. Como eu falei para vocês, há então uma teoria de que esse português, esse paulista que falava o Nhenga Catu, ele que teria dado o nome, ele que teria designado, porque ele falava mais tupi do que português. Então a gente fica nessa teoria. Eu acho que é possível, né? E aí, evidentemente, até a Sula levantou na aula passada a questão do nome Curitiba, né? Vamos dizer assim, que com redundância é terra de muitos pinheiros, né? De muitos pinhais. Aí tem uma questão se é muito pinheiro, muito pinhal, seja como for, né? E é interessante, né, essa questão que a gente sempre trabalha muito da hegemonia europeia e de um discurso europeu que chega até nós, né, que o Parque é Tingui, mas quem leva homenagem são os ucranianos. Adoro os ucranianos, não tenho nada contra, pelo contrário, tenho sócias ucranianas, que são maravilhosas. Mas para ver que nós não temos realmente nenhuma referência, né? O Tingui, o Tindiquera, nas cartilhas, ele aparece mais quase que como um elemento fictício, folclórico, do que um elemento naturalmente formador, né? Da nossa cultura, né? E como elemento primordial da nossa cultura, né? Próximo. Então, aí a gente tem só para a gente poder se situar, né? Na ponta desse mapa, né? Ao lado direito, nós temos a localização, né?
de Curitiba, do Arraial Queimado, Paranaguá, sob a perspectiva do caminho do Piabiru. Então, como nós já falamos, né, esse território Tingui, esse território habitado pelos povos pré-contatos, nós estávamos sempre inseridos neste caminho, né? Nesse caminho que ia até o Peru, como muitos falam, né? Muitos dizem que iam até o México, né? Que ia até o El Dourado, né? Então, para ver como como esse território hoje curitibano era o Iparmanguara, né? Porque uma era extensão do outro, a partir do Planalto Curitibano, tinha todo um apelo, né? De ser um ponto de convergência para o Eldorado. Né? Próximo. Essa imagem, ela é colocada, então, a imagem que está na Capela dos Pioneiros, ali no Memorial de Curitiba, né? Lembrando, faz toda uma alusão, né, à mineração, faz toda uma alusão a esses paulistas e portugueses. Gente, nós não podemos esquecer de que todos nós temos uma origem paulista. O Curitiba é fruto do paulista, é fruto daquele que nós chamamos do neo-brasileiro. Tá? Então, essa pintura, um tanto quanto até barroca, né, bem barroca, que está no Memorial de Curitiba, representa isso. Eu gostei de trazer essa iconografia para nós, para a gente poder fazer uma análise não só do Anderson, do Debona, dos clássicos, né, mas ver essa referência já do século XX. Próximo. Bem, aí vem a questão da fundação oficial de Curitiba, né? E aí, gente, é uma coisa bem interessante, porque no dia 29 de março, né, que seria é a data em que foi lavrada a certidão de nascimento, né, 29 de março de 1693. Então, assim, uma coisa que eu acho bem interessante, que a gente pesquisando tantos anos, eu gosto sempre de falar o seguinte: nós tivemos esta ata de fundação de Curitiba, porque a população que estava nesse núcleo, possivelmente já ali inicial, onde hoje é Praça Tiradentes, pediu ao Mateus Leme, que já era um ancião, tanto que ele fica muito pouco como o capitão povoador, né? Ele vai ficar muito pouco tempo como o capitão mor, né? Vai morrer e vai deixar aí sim para os seus descendentes a continuidade do poder em Curitiba, né? Mas aí eu gostaria de pegar um detalhe que é citado pelo Francisco Negrão, e para demonstrar que, pelo menos na minha leitura, como nós éramos, desde o início, nós hostilizávamos o outro. E ainda nós temos uma cultura de hostilizar o outro, né? Então vejam só essa. Eles foram então pedir para que fosse eleito o Pelourinho e feita a primeira eleição de vereadores, em decorrência da chegada de aventureiros. Faltava uma repressão para elementos perturbadores do grupo ordeiro e patriarcal. Ou seja, aí dá para a gente trabalhar essa questão, né? Ordeiro e patriarcal, né? Aquela coisa dos clãs, não é? Da questão daquela unidade de famílias, de pessoas, né?
e que o outro fica difícil entrar, né? Eu sempre tenho citado, fazendo uma analogia extremamente anacrônica, mas eu tenho citado que agora, em outubro, vai iniciar o Starbucks em Curitiba, né? Já prevendo 3, 4 unidades. E eu sempre falo, é porque o lobby enfraqueceu, né? Essa resistência ao outro, né? Claro, tem a questão econômica, mas tem a questão do, né? Você é do meu clã, você é do meu ninho, né? Como a minha mestre Cassiana Lacerda falou, ninho de quero-queros, né? E também a questão do metrô de Curitiba, né? Que é uma lenda urbana que a gente sabe também que é uma resistência ao outro que não sai até hoje. Então, a gente vê que isso é desde o início de Curitiba, né? Então, foi feita a oficialização da Vila de Curitiba, né? Ele atendeu e tinha, naquele momento, a União Ibérica, né? Portugal estava sob um rei Filipe, da Espanha. Então, existiam as ordenações filipinas do rei Filipe, né? Essas ordenações filipinas, elas ditavam as regras de como que deveria ser a conformação urbana, né? Então, deveria ser assim, deveria ser assado, deveria ter tantas ruas e uma capela, e o Rossio deveria ser em tal lugar, junto com o Pelourinho. Então, Curitiba, ela vai nascer, nós veremos em seguida, ela vai nascer lusa. E o que é muito interessante é que o português, ele sempre, eu já falei isso para vocês, mas o português, ele sempre teve uma forma desordenada de colonização. O português, ele foi muito acostumado em colonizar ilhas, locais mais desertos. Então, eu acho que até a própria questão de ser suplantada esta presença portuguesa inicial em Curitiba, eu acho que vai muito dessa coisa do português. Ele não tinha um projeto muito interessante de ocupação diferente da Espanha. Ora, pegue a Espanha portuguesa, a América portuguesa e a América espanhola, né? Os próprios edifícios, as formas urbanísticas são outras. Então, eu faço uma leitura de que o português, ele tinha uma situação bem diferente, calma, não tinha uma verve germânica, como nós veremos depois. Não estou em nenhum momento desmerecendo, quer dizer, se não fossem os portugueses e paulistas, não teríamos a conformação inicial de Curitiba e das vilas do Paraná tradicional. Mas, em termos de urbanização, em termos de saneamento e tal, deixa a desejar em vista do que virá em seguida, em termos urbanísticos, né? Próximo, por gentileza. E aí é bem interessante se nós formos perguntar, né? Então, quem era esse paulista, né? Como que ele se vestia? Né? Então, a gente vê que é o paulista, né? Esse nome bandeirante, ele vai ser cunhado muito depois, né? Era, assim, o paulista, né? O paulista de Cananéia, o paulista de Itapetininga, de Iguape, e os portugueses também estavam, né? Que vieram e formaram, então, esse núcleo das 19, 17, alguns falam 19 famílias tronco, né? Então, nós somos justamente originários, né, deste núcleo neobrasileiro, deste núcleo que pode ser, assim, representado iconograficamente, né? Então, essa é a representação
dos paulistas. Lembrando que até o século XVIII, né, passando, na verdade, assim, a oficialização de Curitiba é no final do século XVII, né? Até metade do século XVIII, metade não, mas vamos dizer assim, metade, porque até 1730 começa as Minas Gerais, muita gente vai sair dos campos de Paranaguá e Curitiba, vão migrar para os campos de Goiás, para os campos de Minas Gerais, esses próprios portugueses também, enfim. Então, será um território da capital mesmo, bem inóspito, né? Até que nós teremos o movimento das tropas, que não é o ciclo das tropas, mas que é o movimento tropeiro, né? Próximo, por gentileza, que é o Biriva. Até eu estava pesquisando sobre o Biriva para poder falar para vocês, e até eu perguntei para o Márcio, para ele que tem uma leitura melhor em tropeirismo, para que ele pudesse fazer uma conceituação mais rápida do Biriva, né? Mas o Biriva nada mais é do que o nosso tropeiro, né? Do tropeiro nosso, o tropeiro identificado pelo gaúcho como um tropeiro. Porque aí que está. Aí tem uma questão bem interessante. A professora Roseliz Veloso, ela coloca a superioridade desse Parnanguara, desse paulista, e que depois virá a ser curitibano, ela já coloca isso no próprio livro dela, como nós éramos muito mais adiantados do que o catarinense e do que o gaúcho. E isso procede muito, no sentido de que, enquanto o estado primitivo do resto do sul se encontrava, né, o sul se encontrava muito primitivo, o Paraná já era terra de Biriva, né? E esse Biriva é como está nesta tela do Debré, né? O Biriva ele é descrito como um tropeiro, né? E aí que está essa questão. O Biriva ele tem essa denominação por conta de ser chamado pelo povo de baixo, né, do sul, de Biriva, ou seja, eles tinham um comportamento mais refinado, ou seja, na capitania de Paranaguá, que já tinha mais de 150 anos, né, esse Biriva ele era superior. Então, fazendo assim uma descrição, né, andavam em mulas, usavam ponche e bota de cano alto até o joelho, tinham um sotaque diferente da região fronteira gaúcha ou da região baixa do estado, né? Ou seja, éramos já naquela época um elemento proveniente de São Paulo, que vem a ser Parnanguara, depois curitibano, que vai desbravar o Brasil meridional. Então, olha a importância dos nossos curitibanos, né? E aí é bem interessante essa questão de nós termos essa cultura tropeira tão forte em São Paulo, e agora, felizmente, a Unilti, junto com o Márcio, a nossa conselheira de Extensão e Cultura, Juliana Godinho, estão fazendo essa retomada com um projeto novo, chamado Corredor Turístico Cidades Tropeiras, justamente para resgatar essa importância que o Biriva teve, né? Essa importância que nós tivemos, e hoje quem leva a fama é o gaúcho, né? Da lida com o cavalo e tal, embora São Paulo seja o estado onde mais se faça tropeada de raiz, né? No país. Mas fomos muito, muito importantes para a consolidação do Brasil meridional, esses curitibanos. Bem, próximo, por gentileza. Então, assim,
Com o advento do povoamento dos campos de Curitiba, depois chamados Campos Gerais, então surge a figura do que a gente pode chamar de curitibano, né? Por quê? Porque essa figura do curitibano já é a segunda geração do paulista. É o cara que é filho do paulista, que fixou residência aqui e nasce nos campos de Curitiba. Então, surge então a figura do curitibano. Esse curitibano, ele vai ter terras, né? Ele vai ser donatário, através de Sesmaria, de diversas terras no que a gente chama de Campos Gerais. Esses Campos Gerais irão também consolidar Curitiba. Então, um está vinculado ao outro. Gente, vocês estão me fazendo entender? Por favor, se eu estiver sendo um pouco enrolado, por favor, me sinalize aqui no chat. Mas, assim, não teria Curitiba sem os campos de Curitiba e não teria campos de Curitiba sem Curitiba. Isso que eu quero dizer. Então, é aí que surge a figura do curitibano. E é uma figura tão forte, no sentido de, como eu falei, de Sibiriva, que vai descer ao sul, né? Que vai descer mais ao sul, que nós temos a cidade como Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul, que é um lapiano, né? Ou seja, um lapiano curitibano, porque a Lapa estava sob a jurisdição de Curitiba, né? Mas a própria cidade de Santa Catarina de curitibanos, né? Então, para ver a força que nós tivemos como povoadores, não só do nosso território, mas do território ao sul, né? Próximo, por gentileza. Então, nós falamos da figura lusitana, né? E agora entra a questão da composição afro em Curitiba, né? É muito importante, né? Voltando a falar dessa iconografia que nós temos de Curitiba, do Debré, né? Da década de 1830, onde a única figura que aparece, né? Tirada do Alto São Francisco, é a figura de um negro escravizado, né? Então, para a gente ver que há muito já existia, né, o negro escravizado em Curitiba. Saint-Hilaire, quando visita Curitiba, ele criou um problemão para Curitiba, um problemão para a nossa identidade, que muita gente erroneamente ou maldosamente se apropriou, dizendo que aqui não tinha escravos, que em comparação aos outros lugares que não tinha negro, né? Logo escravizados, né? Porque ele passa aqui em 1821 e aí não vai... Diz que encontra uma cidade muito branca, né? Uma cidade muito loira, muito caucasiana, e criou-se então esse mito de que não houve escravidão, né? O próprio Wilson Martins, no livro Um Brasil Diferente, né? Ele coloca essa questão dizendo que claro que existe uma razão de ter escrito que queria rebater o Casagrande Senzala, mas existe uma situação muito interessante de que existiu sim com uma participação muito ativa na sociedade curitibana, né? Existiu sim a presença afro, e uma presença afro muito significativa, não só na arquitetura, mas em diversos ramos, né? Claro que não são curitibanos, mas, meu Deus, só o que os irmãos Rebouças fizeram em Curitiba, falava agora há pouco com o Eric com relação à primeira canalização de água, né? A primeira, enfim, tudo aquilo que eles puderam proporcionar, né? Isso os irmãos Rebouças, imagine quem viveu aqui. Então, nós temos essa coisa até hoje,
por questões políticas, por questões de narrativa, né, não insere o negro. O negro é muito pouco inserido no contexto histórico, né? É parque ucraniano, é parque isso, parque aquilo, tal. E, felizmente, nós temos hoje que é um complexo, né? Zumbi dos Palmares, no Pinheirinho, do qual eu conheço, é muito bonito, e quem não foi, vale a pena ir, porque é um lugar fantástico, um lugar merecido desse repositório da cultura afro, em Curitiba, né? Próximo. Esse é bem interessante para a gente ver como realmente houve um movimento de escravatura bem interessante. Esse é um registro de compra, tá? De uma negra em Curitiba. Esse é do meu acervo. É um registro de compra, dizendo que, narrando, né? Que estava sendo comprado, lavrado, porque era considerado peça, né? Nós não temos a Ilha das Peças, né? Ilha das Peças, Porto de Galinhas, né? Como era chamado os escravos lá no Nordeste, quando dizia que estava chegando galinhas, né? Toda uma questão de quando foi proibido o tráfico. Mas voltando a Curitiba, então, para a gente ver como tem fontes, sim, que atestam, e tem bastante, se você for pesquisar nos repositórios de artigos da Universidade Federal, professora Márcia Graff, se não me engano, tem um trabalho bem interessante com relação aos negros, professora Altiva Balhama também, então, assim, tivemos sim, certo? Tanto que tivemos que no próximo slide nós veremos, próximo, por gentileza. Aí nós temos então a Igreja do Rosário, né? Infelizmente é uma igreja que foi derrubada, né? Em 37, em 1937 ela foi derrubada. E aí é muito interessante essa questão das Irmandades Negras Católicas, né? Em Curitiba, sobretudo, né, é fundada a Irmandade Negra, né, de Nossa Senhora do Rosário e de São Benedito dos Pretos, né? Então havia toda uma preocupação na proteção, né? Por que irmandade, né? Porque eram irmãos. E era na questão de você... O conceito da irmandade é a irmandade de você ter uma caixa de assistência para doença, para sepultamento, para o vívere ali da pessoa. Então, assim, veja, essa Irmandade Negra de São Benedito dos Pretos, ela é criada em 1737. Perdão, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, dos Pretos de São Benedito, ela é erigida em 1737, segundo algumas fontes, no mesmo ano que é a nossa igreja mais antiga em pé, que é a Igreja da Ordem, né? E então a gente consegue ter uma ideia de como que, apesar de tudo, né, apesar do negro escravizado, eles tinham essa capacidade de articulação. É muito interessante, e isso hoje está sendo retomado por algumas ações acadêmicas e de classe, né? Hoje em Curitiba, né? Então, você tem a lavagem das escadarias uma vez por ano nessa igreja, né? Aí você junta o pessoal do Afoxé, do Candomblé e tal. Então, isso é uma coisa que eu encaro de uma forma maravilhosa, extremamente positiva, porque resgata, né, esse importante, faz uma justiça histórica, né? Faz uma justiça histórica. Próximo. Então, esta é a igreja antiga, né, onde hoje está a Igreja do Rosário, né, atual, como eu já falei, de 1937.
podem ver que é uma igreja totalmente no estilo luso-brasileiro, né? Uma vez eu tive a oportunidade de ver como que ela era dentro, né? E, inclusive, conta-se que os altares dela foram tirados e levados para a matriz, enfim, é bem interessante. Até eu tenho que estudar melhor o processo, né, de demolição e de construção da Igreja do Rosário atual, que é uma igreja completamente no estilo hispânico, né? Não faz uma alusão ao período luso, né? Tanto que a única construção 100% luso é a Casa Romário Martins, na região do São Francisco, né? É pura mesmo só a Casa Romário Martins. Então, essa é uma foto muito bonita do meu acervo, onde com certeza era uma festa, possivelmente entre a década de 10 do século XX e a década de 20, mais ou menos, né? Essa era a igreja antiga. Próximo. Lembrando, gente, que nos murais de Curitiba, da Praça 19, da Praça 29, que nós iremos visitar na aula de campo, nenhum mural de Curitiba faz uma deferência afro. Só pula do indígena para o português, né? Então foi criada essa linha preta, né, com esses ícones, esses pontos, onde você tem, né, um roteiro que faz, então, uma alusão a locais da cidade em que tem a presença, né, o traço ou a presença de uma certa forma afro, né? E para a gente ter uma ideia, o Memorial Árabe, olha que coisa interessante, o Memorial Árabe é o único memorial de Curitiba que não é europeu. O resto é todo europeu. Então eu posso estar insistindo um pouco, mas de memorial europeu nós temos muito, né? E desse resquício, né, afro, nós tentamos, né? Quando eu falo nós, toda a política e o discurso historiográfico durante um bom tempo fez questão de esquecer, né? E até a política atual também ela fez questão de esquecer, mas há uma resistência grande, etc. E cá estamos. Próximo. Então tem esse projeto Afro Curitiba, né? É um projeto universitário, mas é um projeto que é de uma professora da Universidade Federal do Paraná. Depois, quem quiser, eu passo o link. E é bem interessante porque trabalha a comunidade escolar desde dos anos iniciais, do Fundamental 1 e Fundamental 2. Então, trabalha fazendo visitas, né, visitações, num roteiro pré-estabelecido bem interessante. Eu tive aula no curso de extensão da Universidade Federal com essa professora, e ela é super bacana, Maria José, ela super se coloca à disposição, né? Mas tem esse roteiro Afro Curitiba, a gente pode discutir depois no final, né? Na nossa aula de campo eu irei passar por alguns pontos da Afro Curitiba, né? Também. Então, assim, está sendo resgatado, né? Então, isso só acrescenta para o turismo, né? E para que a história não se perca. Próximo. Bem, aí tem a figura, então, europeia e alemã, né? Os alemães, sem dúvida, é a primeira etnia que chegará em Curitiba,
e que ocupará, por incrível que pareça, a parte urbana. O alemão, ele será o urbano, né? E ele trará muitas inovações, muitas inovações. Então, o alemão vai trazer o piquenique, né, que é um hábito alemão, árvore de Natal, o alemão que vai trazer, né? Eles serão os grandes urbanizadores, né? E aí vai introduzir fabricação de cerveja, a broa de centeio, o açougue e seus derivados, né? O açougue em si, seus derivados, loja de ferragens Auer, por exemplo, cortume, bens de consumo, profissionais de saúde. Eles serão, então, os primeiros a darem essa tônica, a pegar este centro de Curitiba e transformá-lo, né, num centro com um desenho diferente, né, pondo abaixo muitas casas lusas, casarões ou solares portugueses, ali no centro, no setor histórico, né, e colocando. Então, isso é muito visível até hoje. Na Casa Hoffmann, na Ferragens Auer, ali na Casa Vermelha, que fica do lado, né, que hoje é Bar do Alemão, né? Realmente, por que Bar do Alemão? Porque realmente tem até uma questão histórica, né? Porque os alemães, eles se ocupam, então, do centro, alguns irão para algumas colônias, mas ele será o elemento principal do centro de Curitiba, né? Padaria América, por exemplo, também é um exemplo desses alemães. Além de tudo, também, eles irão trazer o protestantismo, né? A Igreja Luterana do São Francisco ali. Então, já há toda uma mudança, inclusive até na própria questão religiosa, né? Uma cidade que até então era muito... se bem que essa primeira leva, na sua grande maioria, é mista, né? É protestante e católica. Mas eu estou falando de 1857, 56 por aí, né? Sendo que há registros um pouco anterior, porque a primeira colonização do Paraná, ela acontece em 1829 no Rio Negro, né? No Rio Negro, que até então era Lapa, né? Os alemães ali, então a gente vai ter essa predominância. E o primeiro alemão, que é considerado o primeiro alemão de Curitiba, é o Miguel Miller. Miller com I, tá? Não é o Müller, do shopping da Fundição Miller, que esse é suíço, né? Então, Miguel Miller é considerado o primeiro alemão. Próximo. Então, eu brinco com a figura dos dois Augustos, né? O Augusto Stelfel e o Augusto Stresser, né? O Augusto Stelfel nasceu na Alemanha, né, e vem para cá em 1857. O Augusto Stresser, ele nasce em Curitiba, mas ele é filho de um alemão, né? Ele nasce numa casa da Rua Carioca, atual Rua Riachuelo, que se chamava, fazia esquina com a Rua dos Alemães, atual Rua 13 de Maio. Então, como eu falei para vocês, todo esta urbe, né, toda esta urbe será alemã, né? Ela será alemã. E aí, daí em diante, nós teremos uma fixação cada vez maior de alemães, e em decorrência também depois da Primeira Guerra Mundial, alemães, judeus, etc., irão se fixar também nessa região do centro, né? Tanto que nós temos, por exemplo, o Heisler, né? Até hoje nós temos a joalheria Heisler e outras que são de judeus alemães, né? Que tiveram a simpatia e que puderam estar no centro de Curitiba, né? Próximo. Então aí nós temos o De Bona fez uma reprodução da primeira farmácia
né? Que é, então, a primeira farmácia alemã de Curitiba, né? Localizado no Largo da Matriz. Ela fica pronta em 1866. Né? Se alguém está reconhecendo ela, já vou mostrar a foto atual. Né? É a farmácia Stelfel. Né? A farmácia Stelfel, ela é considerada, para a época, um grande avanço em técnica construtiva. Né? Tinha um sótão habitável, o que era uma novidade para a época. Então, era uma técnica nunca vista, né? Então, na próxima, vocês irão reconhecer a farmácia Stelfel. Tá aí. Até hoje, né? Tá lá a farmácia Stelfel, com o famoso relógio do sol, né? É uma das primeiras construções que já não são mais lusas, né? Com uma proposta de traço arquitetônico bem alemão, né? Lembra um pouco o que nós temos logo em seguida, subindo na Rua do Rosário, o Colégio Divina Providência, né? Também é uma construção germânica, né? E aí a gente vai ver mais para frente o Clube Concórdia, né? Então, para ver como é bem e até hoje a Ferragem Zauer, né? Que foi completamente reformulada, né? Na Nestor de Castro ali, do lado, na frente daquele Estação Tubo, né? Na esquina nós temos um casarão que era da família Garmater, né? Da família Garmater, que ali também funcionava como açougue e como residência. Mais uma vez, a gente vê a consolidação dos alemães na urbe, certo? Vamos lá? Então, o Teatro Auer, né, também de propriedade alemã, né, vocês podem ver que já tem, existe até hoje, né, na Rua 13 de Maio, ali, esquina com a Matheus Leme, pertinho do conservatório. O Teatro Auer, ele sediou a primeira exibição de cinema de Curitiba, né? O primeiro filme foi exibido aí, e o que é maravilhoso que é um prédio que ainda está em pé na Rua 13 de Maio, na Rua dos Alemães, né? Temos aí essa bela edificação que ainda está em pé e que tem uma significação histórica muito importante para nós no contexto, né? Próximo. Bem, aí nós temos então as colônias, né? Todas as colônias de 1868 a 1878, né? A colônia Argelina, Pilarzinho, Abranches, né? Enfim, todas essas que estão listadas aí, todo mundo está conseguindo ver? Se todo mundo está conseguindo ver, ótimo. Então, foi uma explosão, né? E aí teve uma questão muito interessante, que houve um grande incentivo do Império, né? Para que essas colônias de poloneses, algumas com alemães, porque, por exemplo, a colônia Abranches e a colônia Pilarzinho, além dos poloneses, ela também vai receber alemães, né? Então, o período áureo de formação de Curitiba, dessas colônias que depois irão ser absorvidas como bairro, elas serão muito interessantes para poder formar a cidade de Curitiba, né? Então, foram 10 anos, né, de imigração chegando sempre nesta tônica. Alemão, polonês e italiano. Alemão, polonês e italiano, né? Muitas delas que estão listadas aqui, né? Por exemplo, a Tomás Coelho é Araucária, né? A Alfredo Chaves é Colombo, mas são todos... Por isso que eu até falei na aula anterior que o jeito, né, do curitibano ser, ele está na capital, mas ele está também, por exemplo, em Ponta Grossa,
né? Ele está em Prudentópolis, ele está em Guarapuava, porque um pouquinho sempre fica na capital e outro pouquinho sempre ia para os Campos Gerais, para o segundo Planalto, terceiro Planalto, né? Neste contexto de Paraná tradicional. Então, por isso que nós temos esse jeitinho nosso bem curitibano de ser, né? Bem paranaense de ser. Às vezes um pouco fechado, um pouco retraído, que é nosso, não adianta, né? Eu já falei a origem do curitibano frio, né? E eu volto ainda a dizer que tem o componente étnico, né? Mas tem também o componente de os clãs no início, né? Quando se reuniam na cidade, cada um falava a sua língua, né? Então, núcleo fechado aqui, núcleo fechado ali. Então, no início, né? Depois começa a ter casamento com alemão, italiano, polonês e tal, mas de início todo mundo ficava fechado ali no seu núcleo, né? Sobretudo o polonês, que vai ser uma figura eminentemente do campo, né? Então, e cada um falava a sua língua, não se entendia, né? Então, essa questão do fechado, né? Eu só entendo aquilo que... Claro, uma questão de você entender a linguagem, né? Hoje, se me coloca do lado de um ucraniano, de um alemão que só fala aquilo, né? Embora tenhamos o inglês que seja universal hoje, mas naquele tempo não tinha, né? Então, uma das razões, né, de ser frio, de olhar muito bem o outro e tal, tem razões, inclusive culturais, de reservados, exatamente, Sula, bem bom adjetivo, né? Dessa reserva, né? Agora que eu estou indo para a Polônia, agora em novembro, a gente consegue entender um pouco, né? Até porque, gente, ninguém sai, né? E aí eu já vou falar sobre isso no próximo slide. Próximo. Então aí tem o Lameia Lins. O Lameia Lins, ele é considerado o padroeiro. Adolfo Lameia Lins foi o presidente da província do Paraná, justamente nesta época. E além de ele estar num momento muito importante da nossa imigração, ele faz uma coisa, ele cria uma política muito interessante, que é a política de tentar estabelecer um vazio demográfico curitibano, mas que este vazio demográfico pudesse ser ocupado perto do centro, ou um pouco mais perto, né? Mesmo sendo um núcleo colonial. E o grande problema do insucesso das colônias sempre foi os caminhos, né? As estradas, as dificuldades que existiam. Então, ele criou o Cinturão Verde, né? O Cinturão Verde, ele fez uma política imigratória onde o colono, nesse período que eu falei de você, de 68, 78, chegasse, mas ele tinha obrigação, como pagamento por aquilo que o Estado disponibilizava, uma contrapartida de trabalhar nas estradas. Então, esse Cinturão Verde pôde tratar a carestia que existia na capital de comida, né? Pôde abastecer. Então, esse Cinturão Verde foi um projeto do Lameia Lins para facilitar o escoamento da produção, né? Porque antes disso, a produção das colônias, da colônia argelina, das colônias Santa Cândida, da colônia Abranches, da colônia Pilarzinho, muitas apodreciam, porque não tinha estrada de escoamento. Então, o Lameia Lins foi o grande incentivador da vinda e da facilitação da logística do escoamento, criando o Cinturão Verde, né? Próximo. E aí, gente, tem a questão dos poloneses, né? A famosa Casa Polaca. A casa da esquerda é uma casa do Bosque do Papa. A casa à direita é no Kawiarnia.
Caviarnia é uma propriedade que fica aqui na colônia Murici. Se vocês querem realmente conhecer uma casa polonesa que está desde 1910, exatamente igualzinha à casa do Bosque do Papa, vão até a colônia Murici. Eu estive lá no domingo, a Beth super nos atendeu, e ela fala com orgulho, ela chora, porque ela manteve esta casa com a arquitetura original e está no lugar dela. O polonês tinha a mania de colocar, tinha a tradição de colocar a data ou de construção da casa, ou a data de que fizeram uma área, exatamente. Descaracterizou um pouquinho, né? Mas, assim, colocava-se a data ou de construção ou a data da primeira bênção do padre. Então, era colocada, tem lá até hoje, né? E o que é bem interessante é que essas casas, elas não têm prego, porque são todas encaixadas. Gente, os poloneses chegaram aqui e eles já eram campônios, né? Eles já eram camponeses na Polônia, né? Então, por perseguição política, a Rússia ocupou por um tempo ali e tal, e vieram com a cara e a coragem, mas sabiam muito bem manejar o campo, né? Usar os recursos do campo. Então, eles, na falta de materiais para construir, então eles pegam, derrubam os nossos pinheirais, né? Naquela época era normal o corte da araucária, né? Vai pegar, transformar e fazer um encaixe, né? Que virou de uma dificuldade, virou uma peculiaridade, né? De você ter essa arquitetura inicial polonesa, né? De uma forma completamente peculiar, né? Então, se você vai no Bosque do Papa, você vê ela formada, mas se vocês querem ver uma casa original, na colônia Murici, no Caviarnia. Inclusive ela coloca instrumentos, móveis da época, documentação. Então vale a pena dar um pulinho ali na colônia Murici, no Caviarnia, para poder ver uma casa polonesa. Tá? A colônia Murici aqui em São José dos Pinhais. Próximo. Então aqui nós temos, né, essa famosa fotografia das polacas, como eles falavam, que saíam das suas colônias e vinham para o centro de Curitiba. Bem interessante, porque elas tinham a questão de vir fazer a feira, né, de levar para a feira, fazer um escambo. E é bem interessante porque a riqueza no São Francisco que existia de troca cultural, o centro de Curitiba, ele tinha esta troca cultural, né? Vinha o italiano, vinha o polonês, e ali trocava-se, muitas vezes não tinha dinheiro, era no escambo, era uma galinha por um repolho por 1 litro de feijão, enfim. Então, é muito interessante que esse setor histórico ainda esteja preservado, porque é muito mais do que um repositório, né, muito mais do que o seu casaril. Ali, o São Francisco, né, o nosso centro histórico, o que ficou, né, ele é o símbolo justamente do que é Curitiba, né, do que se tornou a Curitiba, né, este setor onde se trocam as culturas, né, onde a cultura ali ela faz a fusão, né. E a fuga da Polônia, né, a imigração para o Brasil, ela se apresentava como uma possibilidade para, mesmo no além-mar, né, ter um pedaço de terra para poder viver e plantar.
Então, gente, é muito sofrido, né? Para quem... Eu sou descendente de imigrante asiático, né? Mas para quem que também sofreu muito, né? Teve muita questão de... a gente pode ver, e eu acho que vocês vão poder entender, porque tiveram também descendentes europeus, né? A questão de você de ser muito seguro, não só com dinheiro, mas com gêneros, né? Guardar garrafa, guardar pote, guardar isso, guardar aquilo. É uma situação que se coloca, né? Por repetição na família, né? No sentido de que não era fácil, né? Era muito difícil você ter as coisas durarem. Então, essa coisa que às vezes, fulano é mão de vaca, fulano é assim, fulano guarda tudo, meu Deus do céu, não joga nada fora. É por gente que passou por privação, né? É uma herança por quem passou por guerra, né? Então, é uma herança cultural que demora muitas gerações, às vezes, para isso ser modificado, né? Mas tem uma coisa bem interessante do polonês, ainda falando do polonês. Próximo slide, por favor. Bom, essa imagem do meu arquivo é fantástica, porque tem, então, esses poloneses, né? Podem ver que aí é bem no largo da ordem mesmo, no pátio da matriz. Essa foto foi tirada bem pertinho ali da escadaria do TUC, né? Mostra esse centro nervoso de Curitiba, né, com as carroças e charretes, né? Teve uma parcela dos poloneses que era alfabetizada, né, letrada, e ela preferiu se instalar na cidade, né? Então, desenvolvendo algumas atividades intelectuais e comerciais. E isso é muito interessante, por quê? Porque, por exemplo, tem a famosa Sociedade dos Polacos no Alto São Francisco, né? A igreja dos poloneses no Alto São Francisco também, que é a igreja de São Vicente de Paulo, né? Nomes, logradouros de ruas, bem no Alto São Francisco, ali perto ali até da torre ali, da torre não, do prédio da antiga Telepar, né? Que era de domínio ali dos poloneses. Então, para ver então que não só o alemão, mas numa escala menor, né, o polonês também ocupa esta parte do São Francisco, né? Isso é bem interessante, até num roteiro você trabalhar a questão germânica de um lado, a questão polonesa em cima, a questão da Sociedade Garibaldi e arredores italiana, né, todos ali ainda no bairro São Francisco. Próximo. Um exemplo também de intelectual e de pessoa é o Zaco Paraná, né? O Zaco Paraná, que faz o famoso monumento ao semeador, né? Onde ele oferece, né? Quem passar na Praça Eufrásio Correia verá que embaixo do semeador, dizendo que o semeador, então, ele seria uma homenagem, né, uma oferta da colônia polonesa para a comunidade curitibana, para a sociedade curitibana, né? E o semeador próximo tem a origem neste selo. É um selo que o Zaco Paraná teve contato quando foi à Polônia, né? Então, ali está Polska e o símbolo da República Polonesa, né? Então, esta foi a inspiração do Zaco Paraná para fazer o semeador. Nós conseguimos fazer esse resgate, né? Então, para a gente ter uma ideia, né, da inspiração. Muito bem. Falamos, então, do elemento... olha só que nós já falamos. Falamos dos índios, falamos dos portugueses, falamos dos negros, né? Falamos dos alemães.
estamos falando dos poloneses e agora nós vamos falar do italiano. Próximo. O italiano, então, predominantemente, né, nas suas carroças, eu acho muito bonita essa foto da colônia italiana em Curitiba, né? Embora também elas tenham ido para outras colônias da região metropolitana, né? Santa Maria do Novo Tirol, Colombo, né? Mas em Curitiba, os dois polos, né, de italiano, né, se dará na colônia Dantas, né, que depois virará o bairro Água Verde, em decorrência do nome do rio Água Verde, né, que chamava-se inicialmente Colônia Dantas, e na Santa Felicidade, né? Então são os dois grandes polos. E as feiras, em pesquisa eu achei fantástico isso, tanto no Largo da Ordem, que hoje no São Francisco, né, ainda tem a feira, existia também uma feira de escambos e de compra e venda na Água Verde, né? Existia no São Francisco e no Portão, né? Então, para vocês verem que ainda é um resgate, né? Um resgate que se mantém vivo, certo? Próximo. Então, junto com esses italianos, vem o Guaita, um dos italianos de projeção no nome, embora seja um pouco esquecido, mas é o Ernesto Guaita, que é o autor do projeto do Palácio Rio Branco, né? Então, veja, o italiano ele vai chegar e vai dar uma desgermanizada no casario curitibano. Então, Câmara Municipal, a Casa Emílio Romani, que fica ali na Lourenço Pinto, na frente da estação ferroviária, a própria estação ferroviária, Hotel Tassi, Hotel Roma, o plano da Rua Barão do Rio Branco, né? Aí nós teremos o Guaita, teremos o João de Mio, o próprio Lazzarini, né? Que são figuras que virão na primeira e na segunda leva da imigração italiana e que irão mudar, né? Então a gente pode ver, a Câmara Municipal ela já tem toda a questão dos arcos românicos, né? Ali na Rua 15, o Círculo de Sus Bandeirantes também é um prédio todo manuelino, mas que tem a sua fachada neoclássica, né? Então o italiano ele trará para Curitiba este tipo de arquitetura e este tipo, então ele não vai ficar também só recluso na colônia, ele será um grande facilitador da reurbanização de Curitiba, sobretudo do final do século XIX e início do século XX. É bem importante a gente ter isso em mente, certo? Próximo. Bom, esse é o Francisco Fati Fontana, né? Era um imigrante também genovês, né? Ele se estabelece no Brasil em 1881, né? E o interessante é que antes de ele vir para Curitiba, ele veio de Nueva Palmira, no Uruguai, né? Numa segunda leva de imigração. Esse é o busto que tem, famoso busto dele no passeio público, né? Nós sabemos de toda a importância do Fontana na indústria de erva mate, né? Mas sobretudo na questão do passeio público, da conformação. Ele era um comendador, né? Comendador Francisco Fati Fontana, na construção da Mansão das Rosas, ali no início da João Gualberto, ali, né? Que hoje em dia só tem o pórtico, né? Mas a gente pode ver que ali também há um diálogo, né? Porque no Alto da Glória tem a questão dos alemães, inclusive um cemitério luterano e tudo mais, né? Mas de outro lado também tem uma influência italiana bem forte, a Capela da Glória, né? Que como a Lígia falou, é onde inicia
a Novena do Perpétuo Socorro. Então, são lugares todos passíveis de fazer roteiros, né? Mostrando esta intervenção, ora germânica, ora italiana, né? Próximo. E a Sociedade Garibaldi, que evidentemente ela é extremamente italiana, né? A fachada dela é uma fachada neoclássica do João de Mio, né? Ela foi fundada em 1883, né? E é interessante que ela nasce também dessa ideia de irmandade, né? De reunir os imigrantes italianos em Curitiba, né? Alguns falam sobre o mesmo ideal do Giuseppe Garibaldi, de lutar pela unificação da Itália, né, pela Revolução Farroupilha, ou seja, é bem interessante essa questão étnica, né? Também é um projeto do Ernesto Guaita com fachada do João de Mio. Então, 2 italianões aí, o Ernesto Guaita, que inclusive é de Turim, né? Aí tem o Turim também, o João Turim, né? Para você ver, então, como que existe, né? A sociedade é de 83, né? Mas a construção do Palácio Garibaldi, que ela vai demorar para ser concluída, ela é de 1887 e é concluída em 1904, né? Também numa fachada no estilo neoclássico, né? Sempre reportando o estilo italiano, né? E aí é bem interessante porque tem este boletim da casa, uma reedição ampliada do boletim da Casa Romário Martins, que há pouco tempo saiu, que fala sobre a arquitetura italiana em Curitiba, né? Essa aqui específica é da arquitetura italiana no bairro de Santa Felicidade. É um boletim bem interessante, saiu agora, esses dias, foi impresso. Eu ganhei um. E é bem interessante para a gente ver como é marcante, né? O que a gente chama de arquitetura de imigração. Então, se a gente quer ver, até o Pereirinha hoje não está aqui, mas ele iria nos dar uma aula também sobre o trabalho que ele faz lá. E vale a pena falar com ele, inclusive, né, para fazer esses roteiros específicos, né? Santa Felicidade é uma imersão, né? Casa dos Gerânios, Casa Culpe, né? Toda esta extensão da Manuel Ribas com casas, e aí de predominância total italiana, né? É o pedacinho do Vêneto em Curitiba. Próximo. Bem, a Igreja de Santa Felicidade também, né, do João de Mio, né? É bem interessante porque a italianada é tão grande aqui em Curitiba que eles foram não só nessas duas pontas, na colônia Dantas, né, na colônia Água Verde e depois na colônia Santa Felicidade, mas nós temos, por exemplo, a presença grande no Umbará, né, em Piraquara, por exemplo, na colônia Alfredo Chaves, como eu mostrei para vocês, que hoje é Colombo, né? Então, foram alguns falam em 3 levas muito grandes de italiano que chegaram aqui em Curitiba, né? E estão aí nos grandes nomes que compõem a sociedade curitibana. E é bem importante também porque a mão de obra italiana, e eu vou falar isso na próxima aula, não só italiana, mas foi muito importante para a construção da estrada de ferro Paranaguá-Curitiba, né? Porque houve um excedente imigratório, não só italiano, né? Então foi muito importante esta participação deles também na construção da estrada de ferro Paranaguá-Curitiba, né? Lembrando que existiu um núcleo italiano que não deu muito certo, que é a colônia Alexandra, né? Ali na colônia Alexandra, alguns permaneceram, mas muitos não, por conta do clima,
não aguentaram ficar e subiram a serra. Mas ainda alguns ficaram nesta colônia Alexandra, né, de italianos. Próximo. Então, como eu falei para vocês, essa uma foto do início do século XX, do início da Rua Barão do Rio Branco, o começo dela, ou o final dela, né? Nesse eixo histórico que a gente vai trabalhar, chamado Barão Riachuelo, né? O Lazzarini e o Guaita foram responsáveis por, então, fazer um planejamento, um reordenamento urbanístico de Curitiba, né? Que só será revisto no famoso Plano Agache, né? Isso vai ser muito importante para a gente ter, por exemplo, essa conformação que Curitiba tem hoje, né? A conformação da Rua 15, da Rua Barão, da Rua Riachuelo, é um projeto desses italianos, né? No sentido de reurbanizar Curitiba, alargamento das ruas e tal. É bem interessante estudar este período. Próximo. E para encerrar, então, a gente tem os anarquistas em Curitiba. Isso mesmo. Tem um livro que eu tenho aqui chamado A Presença Rebelde na Cidade de Sorriso. É um livro bem interessante porque ele trata, é um único livro que trata sobre os anarquistas em Curitiba. Muitos devem ter ouvido falar da colônia Sicília, né? Estes dissidentes da colônia Sicília virão para Curitiba. E os italianos em Curitiba, eles terão um papel muito importante na luta sindical, na organização de massa, tal qual teve a primeira grande greve, né, em São Paulo dos Guindy, dos Matarazzo. Os italianos, eles eram muito unidos, né? Tanto que, para vocês terem uma ideia, acontece em 1889 o primeiro Congresso Operário do Paraná, que tem, então, essa figura, o Partido Operário do Paraná é criado a partir de italianos, e de italianos também anarquistas, né? Que terão uma grande atuação até 1920. Então, eu estou lendo aqui para vocês terem uma ideia. Aí surge o Jornal Operário, Voz do Povo, também de anarquistas e de italianos comprometidos com a luta operária, né? O 1º de Maio, o Il Distrito, Electra, né? Aí você já vai ter em 1900 greve na empresa de saneamento, greve dos ferroviários, primeiras greves que acontecem em Curitiba, que são fruto desse povo anarquista, italiano anarquista, e desses italianos que os anarquistas já encontraram, quando chegaram aqui no final do século XIX, muito bem aparelhados e muito bem conscientes com relação à luta de classe e tudo mais. Certo? Bem, então falei dessas etnias todas, que são as etnias que irão compor, né? Evidentemente que não se bastam, né, somente essas. Mas, como eu falei a vocês, elas são as mais emblemáticas, né? E aqui eu falo para vocês, eu sempre tenho um script da minha aula aqui, a própria questão das outras. Por que eu coloco essas 3 etnias europeias como as principais? Pelo quantitativo que elas tiveram, né? E pela conformação que elas foram ter. Porque, por exemplo, aqui nós também teremos franceses, suíços, ingleses, suecos, ucranianos, holandeses, japoneses, que irão chegar um pouco mais à frente, né? Mas eu não estou fazendo nenhuma distinção, né? Mas para entender a Curitiba de hoje,
cultural e arquitetônica, né? A base mesmo dessa cultura do que nós chamamos de terra de toda a gente, né? É justamente nessas etnias europeias que eu apresentei, certo? Próximo slide estão as referências, né? Para quem quiser. E agora, então, eu abro a vocês para perguntas, colocações. Sou todo ouvidos, né? Se eu omiti alguma coisa ou coisa parecida, por favor, agora é o momento. A palavra é de vocês. O frio nos deixa um pouco introspecto, né? Temos alguma dúvida, alguma colocação? Calil. Oi. Antônia. Oi, Antônia. Que prazer falar com você. Beleza, prazer igual. Eu tenho uma dúvida que não é só relacionada à história de Curitiba, mas já vem me pegando desde a história do Paraná. A gente, assim, a cultura indígena, ela foi dizimada. Total. E por que se manteve os topônimos, topônimos, né? Topônimos, ligados à língua indígena? Olha, é uma pergunta muito interessante, é uma pergunta muito lógica. Eu não saberia te dizer exatamente o porquê, né? Eu sempre digo assim, é uma tradição, talvez, aí é bem interessante, porque aí entra toda uma questão porque o tropeiro, se a gente for ver por conta do tropeiro, o tropeiro ele usa muito, né? Muito a questão do topônimo, mantém muito a questão do topônimo indígena, né? Interessante, Curitiba, né, não mudar o nome, né? Tantos outros bairros não mudarem o nome. Olha, eu diria para você que é uma pergunta sem resposta. O que eu falasse, eu poderia estar sendo pedante e petulante, enfim, em falar para você ter uma resposta pronta. Mas é muito interessante, porque é uma resistência, né? Você pode ver que é uma resistência cultural, né? E outras cidades, né? Meu Deus, Paranaguá, Guaíra, meu Deus, Tupanci, por exemplo, uma cidadezinha, né? Quer dizer, todas mantêm, né? Mas é bem interessante. Uma colocação que, olha, acho que eu vou até escrever um artigo sobre... Opa, me manda depois. Então, e hoje você falou do Parque Tingui, né? Que ele homenageia uma etnia, né? E eu sempre achei curioso por que a prefeitura colocou o nome desse parque de Tingui tão longe da Vila Tingui, né? Para mim, assim, parecia eu não sei qual que seria a razão disso. Na verdade, assim, complicado, mas assim, com relação aos nomes, né, surge muito essa ideia de 300 anos, né? Nesta ideia de 300 anos, onde não só o Rafael Greca é prefeito, mas onde tem toda uma equipe que trabalha, né, até antes dos 300 anos, né? Então, cria-se essa vontade de tentar resgatar algumas origens, né? Nós veremos que essa tentativa de resgatar a origem indígena, por exemplo, ela está lá no movimento paranista, lá na década de 20, década de 10 do século 20, tem essa vontade, né, do Guairacá, do herói, de toda essa questão.
mas é uma coisa contraditória, né? Porque tem o Bosque do Alemão, tem o Parque Tanguá, né? Mas o Parque Tingui, né, realmente é complicado. A gente vê que, como eu falei, infelizmente há uma colocação do indígena em Curitiba como uma figura folclórica e mítica. Não se trata ela como... Por exemplo, tem o Festival das Etnias. Eu não vi até hoje no Festival das Etnias, que acontece no Guaíra todo ano, até hoje eu não vi nenhuma tribo, por exemplo, fazendo uma apresentação, né? E eu tenho aqui a Lucy, que não me deixa mentir, dos remanescentes em Piraquara, estão passando fome. Né? Tem aldeias indígenas ali em Piraquara, por exemplo, que o pessoal está passando fome. Então, assim, é mais uma coisa para... vamos colocar, na minha opinião, vamos colocar para dizer que colocamos, né, nas trilhas, até saiu uma época, né, nas trilhas do Coretuba, cartilhas, etc. e tal, né, mas que coloca mais como um indígena como um ser mítico e tal, e não o integra, né, assim como não integra um negro também ao rol, né, ao rol das étnico de Curitiba. Ok, obrigada, Calil. Eu que agradeço. Sim, com certeza, Kim. É a política de embranquecimento. Com certeza. A questão da hegemonia, né? A questão do branqueamento, que sempre foi uma preocupação desde a época do Brasil colônia, né? Quem assiste, por exemplo, o filme Desmundo, né? Consegue ver a preocupação com o branqueamento do país, né? E depois do Paraná, é uma preocupação constante, né? Uma preocupação gigante, tanto que a própria professora Cláudia, né, fala daquela expedição onde o Hansestad naufragou, que eram de mulheres, né? É aquela coisa, meu Deus, muito português tendo filho com indígena, não dá, temos que branquear, temos que europeizar, né? Então é uma construção histórica de 500 anos, é muito complicado você desfazer isso, né? Exatamente, a Praça 19 de Dezembro é um exemplo claro disso, né? Até fará parte do nosso roteiro, mas é isso mesmo, que Praça 19 de Dezembro, ela tem toda essa configuração aí, bem... Até porque no próprio cinquentenário da emancipação, no centenário da emancipação política, né? Começa a se rever também nossas raízes, mas no máximo que é colocado ali é o silvícola, é o indígena, né? O negro, ele não tem essa preocupação forte de ser colocado, né? E aí, tanto na Praça 19 de Dezembro, o homem nu, ele é colocado, pouca gente sabe disso, numa posição geográfica em que ele está olhando para o norte do Paraná. Naquela época era o que estava crescendo, né? Então, a posição geográfica em que está, quem pegar uma bússola e for na Praça 19 de Dezembro, vai olhar e vai ver o homem nu com o olhar a norte, né? É bem... Curiosidades de Curitiba, né? Mais alguém, pessoal? Dúvidas, colocações? Adoro quando vocês me perguntam. Eu gosto muito. Ou quando coloca. Então, faz suas colocações. Certo? Se não temos, então... Muito bem, pessoal. Muito obrigado, então, pela audiência de vocês. Muito obrigado. Né? Amanhã continuaremos nossa aula, né? Continuaremos lembrando que sexta-feira nós teremos a Marcela Bettigar junto comigo, né? Ela não pôde dar na primeira semana, mas dará aula para nós falando sobre as fachadas e, enfim, vai dar um show para nós, certo? Uma boa noite a todos, um abraço e um beijo bem aquecido, né? Porque, meu Deus do céu, este inverno fora da época, né?
Vamos tomar chimarrão, chá, chocolate quente, café, enfim. Vamos. Mas é Curitiba sendo Curitiba, né? Um abraço, gente. Um abraço forte para vocês e até amanhã. Tchau, tchau. Valeu.